Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho aqui nas origens, na fé e na expansão do islamismo. É uma das maiores religiões do mundo, né? E que cresce bastante. Exato. A gente está usando como base o livro Islamismo, Origens, Fé e Legado Global. A ideia é desvendar os pontos centrais dessa fé abrâmica. Desde o começo, com o profeta Maomé. Isso, Muhammad ibn Abdullah. Ele nasceu por volta de 570 d.C., lá em Meca. Era do clã Coraixita, que era tipo a elite local. Controlavam o comércio, a Caba, tinha um poder considerável ali. Pois é, isso já dá uma ideia do impacto que a mensagem dele causaria, né? Ele ficou órfão, foi criado pelo tio Abu Talib. E ficou conhecido como um comerciante honesto, o que era importante naquela rota comercial. Sim, e casou com Khadija, uma viúva rica. Ela foi fundamental, deu muito apoio no início. Com certeza. E aí, por volta dos 40 anos, ele costumava se retirar, né? Buscar um refúgio espiritual na caverna de Hirá. Foi lá que tudo começou, então. Exato. Lá por 610, ele tem a primeira revelação. O anjo Gabriel aparece para ele. Uau! E qual era a mensagem principal? A existência de um único Deus, Alá. Isso, claro, bateu de frente com o politeísmo que dominava Meca. Imagino. Deve ter gerado muito conflito. E gerou muita oposição, perseguição. Teve até o chamado Ano da Dor, em 619, quando ele perdeu a Khadija e o tio Abu Talib, que o protegia. Nossa, um período bem difícil. A situação ficou insustentável em Meca, né? Totalmente. Foi aí que surgiu a Hégira, em 622. Mas não foi só uma fuga, como às vezes pensam. Tem mais coisa aí então. Qual o peso real desse evento? Ah, tem muito mais. O convite veio de Yatrib, que depois virou Medina. Foi um divisor de águas, Por que exatamente? porque a Hégira marca o início do calendário islâmico. Ali, Maomé não é só um líder religioso, ele vira também um líder político, militar. Ele funda uma comunidade organizada, a Umma, Ah, entendi. É a base de um Estado islâmico, então. basicamente. E de Medina, eles começaram as razias, que eram ataques às caravanas de Meca. Isso levou à Batalha de Badra, em 624. Essa batalha famosa, né? Muito. Os muçulmanos venceram, mesmo sendo menos numerosos. Isso foi visto como um sinal divino, sabe? Fortaleceu demais a comunidade. E esse fortalecimento todo acabou levando à conquista de Meca, certo? Sim, em 630. Maomé retorna a Meca e conquista a cidade. E o interessante é que foi de forma relativamente pacífica. Ele ofereceu anistia geral. Que reviravolta. Pois é, quando ele morreu, em 632, já tinha unificado boa parte da Península Arábica. O historiador J.J. Saunders, que a fonte cita, até comenta sobre a sinceridade da fé dele, né? Considerando tudo que ele passou e a lealdade que ele inspirou. Faz sentido. E com a morte dele, como essa mensagem toda, essas revelações, foram preservadas? Bom, as revelações que ele recebeu durante a vida foram compiladas no Alcorão. É a palavra literal de Deus para os muçulmanos. Quem compilou? O trabalho começou com o primeiro califa, o sucessor dele, Abacar. Mas olha, o Alcorão sozinho, para o dia a dia, às vezes precisa de um guia prático. Ah, é aí que entram a Suna e o Hades. Exatamente. A Suna é o caminho, o exemplo prático do profeta. E o Hadith são os ditos e atos dele, que foram registrados. É como o próprio Alcorão diz: obedeça a Alá e obedeça ao seu profeta. Entendi. A Suna e o Hades mostram como aplicar os ensinamentos do Alcorão na vida. Isso. E a fonte que a gente está usando com a Tamara Son ressalta um ponto interessante. O Alcorão se vê como uma confirmação das escrituras anteriores, tipo a Torá e os Evangelhos, e também como um guia para a justiça. E o profeta é um modelo vivo disso tudo. E essa prática toda se organiza naqueles famosos 5 pilares, né? Isso mesmo, são a base da vida religiosa muçulmana. O primeiro é a Shahada. O testemunho da fé. Exato. Não há Deus senão Alá e Maomé é seu profeta. É a afirmação central. O próprio nome Islã significa submissão a Deus. E os outros? Temos o Salat, as 5 orações diárias, que conectam o fiel diretamente com Alá. O Zakat, que é uma caridade obrigatória anual. Tipo o imposto social. É
um pilar de justiça social dentro da comunidade muçulmana. Importante não confundir com a jizya, que era uma taxa histórica para não muçulmanos em terras islâmicas, mas que hoje em dia quase não se aplica mais. Certo, faltam dois. O são, que é o jejum durante o mês do Ramadã, serve para disciplina espiritual e empatia. E por último, o Hajj, a peregrinação a Meca. Obrigatória para todo mundo. Obrigatório uma vez na vida, mas só para quem tem condições físicas e financeiras de fazer a viagem. Entendido. Bom, depois da morte de Maomé, o Islã se expandiu muito rápido, né? Incrivelmente rápido. Sob os primeiros 4 califas, que os sunitas chamam de corretamente guiados, Abacar, Omar, Otomão e Ali, a Arábia foi unificada e eles conquistaram territórios enormes dos impérios bizantino e sassânida, que estavam meio enfraquecidos na época. E depois deles? Aí veio a dinastia Omíada. Eles levaram o Império Islâmico à sua extensão máxima, lá por volta do ano 750. Ia da Península Ibérica, na Europa, até o atual Paquistão. Uau, é gigante. E séculos depois, os otomanos também expandiram bastante o domínio islâmico. Mas tem aquela questão que sempre surge. O Alcorão diz, não há coerção na religião. Mas a expansão inicial foi por conquista militar. Como a nossa fonte lida com isso? Olha, a fonte reconhece que a expansão inicial teve sim um forte componente militar. As conquistas abriram caminho. Mas isso significou conversão forçada? Não necessariamente em massa. Geralmente, havia uma certa tolerância religiosa com os povos do livro, judeus e cristãos. Eles podiam manter sua fé pagando a tal taxa, a jizya. Ah, tá. Muitas conversões aconteceram ao longo do tempo de forma voluntária, seja por convicção real, seja por vantagens sociais, né? Claro, houve casos de conversão forçada, mas isso é considerado contrário aos princípios do Islã. E depois dessa fase inicial de conquistas? Aí o comércio e a pregação se tornaram super importantes para espalhar a fé. Os místicos sufis, por exemplo, tiveram um papel crucial em levar o Islã para a África subsaariana, para a Índia, Sudeste Asiático. Interessante. E dentro dessa expansão toda, surgiu a grande divisão do Islã, sunitas e xiitas. Qual a raiz disso? A raiz é a disputa sobre quem deveria suceder Maomé como líder da comunidade, logo após a morte dele. Uma disputa política, então. Começou assim. Os sunitas, que são a maioria hoje, apoiaram Abacar, um dos companheiros mais próximos de Maomé e o primeiro califa. Eles seguem a Suna, o exemplo do profeta, e consideram os 4 primeiros califas legítimos. E os xiitas? Os xiitas, o nome vem de Shiat Ali, Partido de Ali. Achavam que o sucessor deveria ser Ali, que era primo e genro de Maomé. Para eles, a liderança devia ficar na família do profeta. E hoje, qual a principal diferença, além dessa origem histórica? Hoje a diferença é mais teológica, especialmente sobre o papel do imã. Para os sunitas, o imã é um líder de oração, um professor religioso. Para os xiitas, o imã tem uma conexão especial, quase divina, sendo um descendente direto de Maomé através de Ali. Ele é um guia infalível. Entendi. É uma diferença importante. Sim, e tem um evento trágico muito marcante para os xiitas, a Batalha de Karbala, em 680, onde o neto de Maomé, Hussein, filho de Ali, foi morto. Isso é lembrado com muito luto na Ashura. Nossa, mas apesar dessa rivalidade histórica toda... É fundamental lembrar. As crenças essenciais, os pilares da fé, o Alcorão, tudo isso é muito similar entre sunitas e xiitas. As diferenças são importantes, mas não anulam a base comum. Certo. Além dessa história religiosa e política, a fonte também fala muito do legado intelectual, né? A Era de Ouro Islâmica. Ah, com certeza. É um legado gigantesco. Durante séculos, enquanto a Europa estava na Idade Média, o mundo islâmico vivia um florescimento cultural e científico incrível. Eles preservaram muito conhecimento antigo, né? Demais. Preservaram e traduziram obras clássicas gregas, especialmente de Aristóteles. Sem isso, o Renascimento europeu talvez não tivesse acontecido da mesma forma. Filósofos como Averroes, com seus comentários sobre Aristóteles, e médicos como Avicena, com o cânone da medicina que foi usado na Europa por séculos. São nomes gigantescos mesmo. E não para por aí. Temos Al-Khwarizmi, que praticamente desenvolveu a álgebra. A própria palavra álgebra vem do árabe, algebre. Al-Kazini, na astronomia. Incrível. E até coisas do dia a dia, né? Sim. Até o café.
A história mais aceita é que monges sufis lá no Iêmen usavam para ficar acordados durante as orações noturnas. E aí, a partir do porto de Moca, o café se espalhou pelo mundo árabe e depois para o resto do mundo. Que história. É fascinante ver como essa fé se desdobrou em tantas áreas diferentes da vida e do conhecimento. Exato. O islamismo, que começou lá com as revelações a Maomé, em Meca, guiado pelo Alcorão e pela Suna, teve essa jornada histórica complexa, né? Expansão, divisões internas profundas como entre sunitas e xiitas, mas também, nossa, contribuições enormes para a cultura e para o saber mundial. Com certeza. Bom, para a gente fechar a nossa conversa, fica uma reflexão. Pensando nessa rica história de preservar conhecimento, de avanços intelectuais durante a Era de Ouro islâmica, que lições sobre valorizar o saber e o diálogo entre culturas a gente pode tirar para lidar com os desafios do nosso mundo atual, que é tão interconectado?